pode sentar, queridos. Sexta-feira, 20 de fevereiro, e nós estamos no primeiro dia do aniversário de 20 anos da nossa igreja. Esses dias marcarão a sua vida de forma inesquecível. Para você aproveitar da melhor forma possível, fique atento às seguintes instruções. Para garantir um bom lugar, chegue cedo. Lembre de colocar o celular no modo silencioso e evite distrações. Também queremos lembrar que não é permitido entrar com comida ou comer aqui dentro na nave. Isso nos ajuda a manter não só o ambiente limpo, mas também a excelência que valorizamos em cada detalhe da nossa igreja. Mas calma, para você que ama o lanche, o Verbo Café está pronto para te receber após o culto, com lanches deliciosos que você vai amar. O departamento de crianças está funcionando. Você, papai ou mamãe, pode deixar seu filho no Verbo Kids aos cuidados da nossa equipe. Ao final do culto, lembre-se de ir buscá-lo rapidamente, pois ele só será liberado mediante a presença do responsável. Você também pode adquirir a camisa comemorativa de 20 anos cumprindo a visão, inaugurando a década do Tudo é Possível, disponível no Verbo Shop. Agora eleve as suas expectativas e prepare-se para tudo o que vai acontecer hoje. Glória a Deus. Tem crente aqui? Graças a Deus. Tem crente aqui cheio do poder, cheio da unção? Tem? Tem crente Verbo da Vida aqui? Graças a Deus. Que bênção, irmãos. Estamos começando hoje a nosso período de comemoração do aniversário de 20 anos da nossa igreja. 20 anos de famílias transformadas, destinos alterados e certamente o avivamento já começou nessa cidade, nessa terra, através de mim e de você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: essa história é linda e você faz parte dela. Graças a Deus, que bênção. Glória a Deus. Eu queria saber quem hoje está vindo pela primeira vez na nossa igreja, está nos visitando, é a primeira vez que você vem na Igreja Verbo da Vida. Faz um sinal com a sua mão, a gente quer conhecer você. Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez? Todo mundo já veio, eu sei que tem muitos visitantes, mas é porque você já veio outras vezes, né? Eu sei disso. Tem alguém que não é da nossa igreja, está vindo, está visitando a gente? Faz um sinal com a sua mão aí. Olha aí, tem algumas pessoas. Uma salva de palmas para essas pessoas que estão nos visitando. Que bênção. Obrigado por sua presença, que honra, que privilégio receber você aqui. Graças a Deus. Irmãos, nós temos um vídeo para passar da nossa igreja. Tá tudo no ponto aí, produção? Nós vamos passar um vídeo, tá? Ele é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais demorado, mas eu queria que você prestasse atenção, fala um pouquinho da nossa história, e eu tenho certeza que você vai gostar. Nosso departamento de comunicação preparou com muito carinho aí. O apóstolo Bud recebeu uma clara direção de Deus quando ainda morava nos Estados Unidos. Quero que você estude por 2 anos no Centro de Treinamento Bíblico Rema e depois leve a minha palavra para o meu povo no Brasil para que eles sejam livres. Em 1983, ele e sua esposa Jane Wright chegaram à nossa nação e alguns anos depois fundaram o Ministério Verbo da Vida. Ao tratar sobre o crescimento das igrejas pelo país, o Senhor direcionou o apóstolo que em cada capital do Nordeste deveria ter uma igreja Verbo da Vida e somente após isso a visão avançaria para outras regiões. Os anos passaram, todas as capitais nordestinas já tinham sido alcançadas pela palavra da fé, menos Teresina.
Quando eles chegaram na cidade de Campina Grande, em 92, eles só tinham um olhar para o Nordeste. Eles queriam ativar e abrir uma igreja em cada capital do Nordeste. E nós fomos crescendo, muitas vezes algumas pessoas chegavam para falar com ele: pastor, eu tenho um chamado para fora do país, eu tenho um chamado para outro estado, mas ele estava tão focado que ele dizia assim: rapaz, você pode ir para qualquer lugar, eu não saio daqui porque Deus me mandou para o Nordeste e eu só vou fazer aquilo que Ele me mandou. E sabe, queridos, nós fomos crescendo, avançando, abrindo igrejas, abrindo escolas em vários lugares, mas faltava uma cidade, Teresina. Eu me lembro que muitas vezes quando ele estava num momento de conferência e ele falava sobre a cidade de Teresina, ele dizia assim: olha, eu preciso de um casal para ir para Terezinha. Ele não entendia que o nome era Teresina por causa da limitação, por ser americano. Então ele sempre falava isso, nós ríamos, mas também percebíamos a seriedade que ele queria dar. E graças a Deus, pelo casal Judivan e Rossana, que se dispuseram a ir para Teresina abrir essa igreja. Em 2006, mesmo sem conhecer nossa cidade, o pastor Judivan e Rossana Lira disseram sim ao chamado divino e assim nasceu a primeira igreja Verbo da Vida na capital do Piauí. Do dia 12 de fevereiro de 2006, passa um filme, né? De quando nós começamos, de toda aquela dificuldade inicial que nós tivemos, lá na Vila Militar, lá no Olívio J. Fonseca, na Pires de Castro, lá no Mafuá, no centro e finalmente no aeroporto, né? Então, são muitos anos, né, de muita perseverança, e chegar onde chegou é motivo de alegria. Valeu a pena esse tempo, valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação, né? Naquele começo, chamando à existência aquilo que não existe como se já fosse. Mas nós ficamos alegres e felizes pelo resultado. É tudo aquilo que Deus tem feito na Igreja Verbo da Vida de Teresina. Quantas vezes eu cheguei em lugares e as pessoas perguntaram: que ministério é esse? E a gente dizia Verbo da Vida e eles diziam: nunca ouvi falar. Rema, nunca ouvi falar. E eu sempre dizia a mesma coisa: anote esse nome que você vai ouvir falar muito. E hoje nós sabemos que essa escola e essa igreja é um farol para o estado do Piauí. E nós estamos felizes, né? E sabemos que todos vocês que estão nos ouvindo agora são respostas de oração, porque oração não tem prazo de validade. Estamos felizes com esse andamento e cremos, né, que é só o começo ainda, 20 anos, né? Tá novinho, ainda tem muito para acontecer. Tem muito para acontecer. Avancem. Este é um ano de uma maior glória. Este é o seu ano. Eu lembro lá em 2006 que foi uma decisão bem importante dentro da família, decidir vir para Teresina. Viemos também eu e meu irmão. Na época eu tinha 12 anos mais ou menos e o meu irmão já tinha uns 15. Deus sempre me suportou com uma graça para que eu pudesse estar vivendo essa temporada junto com os meus pais aqui em Teresina. Alguns domingos de manhã acontecia de irmos nós 4 para a igreja. Meu irmão ia tocar, a minha mãe ia ministrar, o meu pai era o dirigente do culto e eu ficava na organização geral, vendo água, vendo uma coisa, ajeitando uma cadeira. O culto ali acontecia sem ninguém chegar, éramos nós 4. Mas nenhum de nós cessamos por ver esse relatório. Quando eu conheci o Verbo da Vida, que eu comecei a ver aquela palavra, e eu fui me firmando, eu fui vendo que ali era uma verdade, que eu permaneci e que foi mudando a minha vida, foi mudando o meu modo de pensar. Eu vi a igreja crescendo, né? Começamos a frequentar a Igreja Verbo da Vida, era bem pequeno, era uma salinha bem pequena, depois nós mudamos para um prédio já um pouco maior, já com mais pessoas. Foi ali mesmo que eu descobri que eu estava no lugar certo, onde eu deveria criar as minhas filhas e que eu as vi crescendo, se firmando na palavra, fazendo rema. Depois essa palavra chegou na vida da minha sobrinha, que também fez o rema, e isso muito me alegra. Muitos desafios foram enfrentados e onde aparentemente não havia nada, por meio da fé, tudo foi gerado. O prédio, a estrutura e o mais importante, vidas foram alcançadas.
A despeito de qualquer resistência natural, a palavra avançava e um grande marco aconteceu em 2009. O Rema chegou em nossa cidade e foi um verdadeiro presente divino. Da mesma forma que o apóstolo Bud e Jen e que o pastor Judivan e Rossana foram guiados pelo Espírito para ir a um lugar e alcançar um povo, o pastor Fábio Henrique e Samira Andréia também ouviram o Senhor dizendo a eles que havia um povo. Então, a nossa história começa lá em 2012, quando a gente recebeu uma palavra profética sobre existir uma cidade, existir um povo, existir um prefeito e que o vento iria soprar. E a gente acolheu essa palavra, guardamos ela no coração, mas não tínhamos dimensão do que seria. E a gente estava lá na cidade de Fortaleza quando isso aconteceu e alguns anos depois, acredito que em 2015, a gente teve uma percepção no espírito de que o nosso tempo em Fortaleza havia acabado. E a gente começou a orar em relação a isso por clareza, sobre quais seriam os próximos passos, para onde iríamos, qual seria a vontade de Deus. A nossa conexão, ela fica mais forte com Teresina quando em 2015 a gente promove um evento de jovens na cidade onde a gente ainda morava. A gente convida pastor Judivan e Rossana para estarem lá conosco e durante esse evento, um acampamento, a gente recebe uma palavra muito clara, né, de que ali havia um clima de despedida, que muito possivelmente no ano seguinte nós nem estaríamos mais lá. Então a gente se conecta mais ao pastor Judivan e Rossana a partir daí. O Senhor fala comigo, especificamente nessa ocasião, que nós deveríamos seguir e servir a eles. Mas a gente ainda precisava de uma confirmação, né, e principalmente uma direção. Em 2016 nós viemos para Teresina a primeira vez, no evento de feriado de carnaval. Nós viemos para conhecer a cidade e nessa ocasião acontece, né, o nosso amor à primeira vista com Teresina. Quando a gente chegou na cidade, já veio aquela sensação de estar em casa. E eu vi que aquilo era algo completamente espiritual. Foi amor realmente à primeira vista. E a gente voltou para Fortaleza. Eu me lembro que quando a gente voltou, a gente ficou com tanta saudade. Parecia que a gente tinha deixado a nossa casa, né? E eu fiquei por vários dias, me acordava de noite, de madrugada, com o nome do pastor Judivan e Rossana, me lembrando da igreja, né? E eu começava a orar em relação àquilo. E a gente ficou durante alguns dias, algumas semanas, buscando clareza no Senhor, né? Pedindo mesmo uma clareza, uma instrução, para que a gente pudesse dar os próximos passos. E eu me lembro que depois de algumas semanas veio essa clareza para mim e eu vi que ali Deus realmente tinha falado conosco. Em 2016, eles obedeceram à voz do Espírito e saíram de Fortaleza em direção a Teresina. Não vieram movidos por propósito humana, vieram sustentados por uma convicção sobrenatural que alicerçou cada passo dessa jornada. Então, quando a gente chegou em Teresina, em dezembro de 2016, foi maravilhoso, assim, o acolhimento do povo para conosco. Desde o início foi um povo muito receptivo, muito honroso com a nossa família. A princípio, viemos baixo de uma direção, deixamos tudo para trás para servir no que fosse necessário. Eu lembro de algo muito claro que o Senhor falava comigo nessa época, porque nós servimos durante 14 anos na igreja onde congregamos antes. E quando às vezes eu pensava sobre a gente vir para Teresina e deixar tudo para trás, eu lembro que o diabo às vezes falava comigo, vocês vão ter que começar tudo do zero, vocês vão ter que recomeçar tudo. E eu lembro de uma palavra muito clara que o Espírito Santo me deu um dia em casa e ele disse, vocês não vão recomeçar do zero, vocês não vão começar tudo de novo, vocês têm 14 anos plantados e vocês vão começar com essa colheita de 14 anos de serviço. E realmente a forma como o Senhor agiu nas nossas vidas, na nossa família, no nosso ministério, depois de nós termos chegado em Teresina, foi a prova máxima de que nós viemos para colher frutos de uma vida de serviço anterior. E mesmo às vezes em períodos de escassez, havia muita graça e muita alegria no nosso coração. Era a certeza plena de que a gente estava na vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério. Então isso nos alegrava a despeito das circunstâncias. Foi bastante desafiador porque a gente lá em Fortaleza, nós tínhamos
estabilidade financeira, nós éramos bem-sucedidos ministerialmente. Eu era pastor auxiliar na igreja, fazíamos parte da diretoria, eu era diretor do Rema lá também, em Sameire, trabalhava na igreja também de tempo integral. Então a gente tinha uma estabilidade financeira, emocional, espiritual, estávamos com as nossas famílias, né, ministerialmente muito bem sucedidos, mas veio esse chamado de Deus, veio essa convocação do Senhor para a gente mudar de lugar e vir para cá. E a gente obedeceu prontamente, atendemos a voz do Espírito para vir para cá, para Teresina. E quando chegamos aqui, a gente não tinha mais o ministério, não tínhamos mais família, né? Não tínhamos mais as pessoas que a gente conhecia, mas tínhamos uma palavra. E essa palavra foi o que nos sustentou. E a gente chegou aqui sem trabalho, sem renda, né? Viemos mesmo com a convicção de que Deus havia nos trazido para cá e Ele nos manteria nesse período, né? E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor nos supriu em tudo. Vimos a boa mão dele em todos os cenários, tudo que acontecia, a gente viu a mão do Senhor nos suprindo, nos guardando, nos livrando. E foi um tempo difícil por um lado, mas ao mesmo tempo onde a gente viu a mão do Senhor agindo sobre as nossas vidas. O Verbo da Vida Teresina se tornou para a gente, depois da renúncia feita lá, né, vindo para cá, se tornou para a gente a nossa família, se tornou para a gente a nossa igreja, o nosso lugar, a nossa casa. Ao chegar, fundaram o departamento de jovens VIPs. Serviram aos pastores em tudo que foi necessário, com fidelidade, lealdade e dedicação. Até que em 2017 algo mudou. Os ventos do Espírito sopraram e a nossa igreja entrou em uma nova estação. Eu me lembro bem quando o pastor Judivan falou comigo a respeito do tempo dele de Rossana em Teresina. Na ocasião, como supervisor do Piauí, eu tinha a responsabilidade de estar acompanhando o casal, acompanhando a obra. Pastor Judivan e Rossana, um casal experiente, um casal muito experimentado à frente da igreja, era uma segurança para nós. E me lembro que conversei com o Judivan e perguntei: quem você acredita que poderia assumir a obra? E ele, então, falou a respeito do pastor Fábio Sameire. E eu me lembro que um dia o pastor Judivan mandou uma mensagem para a gente dizendo que eles queriam jantar conosco num restaurante, e aí eles nos convidaram, nós fomos para lá, e foi um jantar maravilhoso, a gente conversou sobre diversas coisas, mas no final do jantar ele falou para a gente sobre algo que Deus havia falado com eles, sobre uma nova estação na vida deles e eles estarem indo embora. E eles precisariam ir para um outro lugar. E aí prontamente a gente já falou: e nós vamos com vocês. Se Deus falou com vocês, a gente vai com vocês, porque Deus falou conosco para nós virmos para Teresina e servir vocês. E aí eu me lembro, né, da frase que ele me deu como resposta, ele dizendo que se Deus falou com vocês para nos servir, então vocês vão nos servir ficando. Não havia muito tempo que Fábio tinha chegado em Teresina. Eu ficava com um pouco de cuidado para entender como seria essa conexão do pastor Fábio Sameire com a igreja local. E fizemos um planejamento, eu juntamente com o pastor Judivan, um planejamento de uma transição que funcionaria em camadas, uma comunicação que seria feita de forma gradual, para que nós pudéssemos ter certeza de que toda a liderança, de que toda a igreja assimilaria muito bem esse processo de transição. E, queridos, eu confesso que fiquei positivamente surpreendido com a forma como a igreja acolheu o pastor Fábio e Sameire, como tudo aconteceu de uma forma graciosa. E então tivemos, a partir daí, o pastor Fábio assumindo a liderança dessa igreja, e o que temos visto de lá para cá é algo maravilhoso, que alegra muito o nosso coração, um crescimento extraordinário da obra. Como aquilo foi forte para a gente, né? Impactante, nós realmente não esperávamos, foi algo assim bem surpreendente para nós. Eu me lembro que eu fiquei alguns dias processando aquilo, né, sem acreditar, e a gente veio um peso sobre nós de responsabilidade, mas ao mesmo tempo veio uma capa nova de unção,
onde a gente assumiu realmente essa responsabilidade e queríamos muito ter ido com eles, né? Era a vontade do nosso coração, mas depois nós vimos que realmente era algo que Deus tinha nos direcionado acerca de ficarmos e assumir a igreja. Das oportunidades que tive aí em Teresina, e sempre que eu falava com o pastor Fábio Sameiri, eles mencionavam o pastor Judivan e Rossana com muita honra, com uma gratidão enorme no coração. Tanto é que construíram 2 auditórios na igreja e colocaram o nome nos auditórios de Judivan e Rossana. Olha que interessante. Em função do pouco tempo que eles tinham tido de caminhada ministerial, a conexão foi tão forte que permanece muito sólida até hoje. Eu acredito que isso é um dos pontos principais que justificam o sucesso de tudo aquilo que tem acontecido em Teresina. O período da transição ele é marcante para a gente em vários aspectos, né? Como o Fábio bem falou aí, de algumas nuances, alguns cenários misturados, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que estava passando pela transição da igreja com relação ao pastoreio, né, mudando a família pastoral, a gente também estava enfrentando a mudança de prédio onde a igreja se reunia. E aí a gente passava, às vezes, o dia pintando a igreja, limpando o chão, tirando a graxa desse prédio onde a gente se reúne atualmente, que antes de ter esse piso tão maravilhoso, a gente enfrentou muita graxa para conseguir fazer as reuniões e os cultos. E à noite, né, tinha reunião de departamento, tinha reunião de liderança, tinha reunião com o grupo de pastores. Então, essa era a nossa realidade nessa fase de transição. E graças a Deus, né, tanto o pastor Judivan, enquanto aquele que passava o bastão, como também o Fábio, enquanto aquele que recebia o bastão, conseguiram fazer isso de uma forma muito suave, muito leve, muito sábia, ao ponto de não trazer nenhum tipo de dano para a igreja. Pelo contrário, a gente viu que com a transição isso só impulsionou, trouxe crescimento, trouxe fortalecimento do povo e mais pessoas foram sendo agregadas à igreja. E Teresina trouxe para nós também o nosso maior presente. Trouxe para nós o filho da nossa missão, o filho do nosso legado. Nosso bebê missionário. Bebê missionário, nascido com um propósito, gerado pelo fogo do Espírito. Nascido dentro dessa realidade onde o cumprimento da vontade de Deus traz as recompensas que são mais preciosas para nós. Ele é o nosso presente e é a continuação daquilo que o Senhor nos chamou para viver e fazer nessa cidade. Jesus, muitas emoções. Amanhã tem mais. Coisa linda, né, gente? Contar e ouvir a nossa história é reviver e relembrar os feitos do Senhor e o que nos trouxe até aqui. Mais uma das coisas, é claro que o vídeo está emocionante, fala de muitas coisas importantes, mas eu vim aqui com a missão não de falar sobre o vídeo, mas de falar sobre uma das coisas que é falada no vídeo, que é muito importante, que está como base para o nosso ministério, que é o Rema. Eu não poderia deixar de falar, foi falado aí, né? Desde 2009 o Rema chegou em Teresina e desde então as nossas vidas e a história de muitas outras pessoas que nem congregam no Verbo da Vida foi totalmente transformada e impactada. Então eu quero continuar falando sobre o Rema e dizer para você que está aqui nessa noite, que de repente ainda não fez, ainda é tempo de você fazer o Rema. As nossas matrículas estão abertas, estão com desconto de 10% e a sua vida vai ser também transformada e você também vai ser um dos que foram libertos pela palavra que um dia nos libertou também. O conhecimento, ele é necessário para que a gente possa ser verdadeiramente livre. E a Bíblia diz claramente que é um desejo de Deus, é a vontade do Senhor que todos os homens sejam salvos. Quantos estão aqui e são salvos? Você está cumprindo a vontade de Deus, mas não para aí. Diz também que Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Rema é esse caminho, o Rema é esse lugar, o Rema é essa família que vai conduzir você para o pleno conhecimento da verdade. Então, nós estamos com as matrículas abertas. Sexta-feira que vem, as aulas já começam, agora dia 27, e você pode ainda fazer parte da maior turma do Rema de todos os tempos que Teresina já recebeu. Você vai fazer história enquanto Deus muda a tua história também, em nome de Jesus. Venha, meu amor.
Então depois desse aviso você tem que correr para fazer o rema. Até eu fiquei com vontade de fazer o rema de novo. Sexta-feira começam as aulas, será um tempo glorioso. Cadê os alunos do segundo ano? Tem aí? Ixi, como estão fracos os alunos do segundo. Cadê os alunos do segundo ano? Melhorou. Glória a Deus, que bênção. Vamos passar para um outro momento do nosso culto. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Amém? Abre lá comigo, 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos a partir do verso 2. Que coisa boa. Cadê o pessoal do Boqueirão? Veio aí, pessoal do Boqueirão? Olha aí, que bênção, hein? Graças a Deus, que bênção. Prazer ter vocês aqui com a gente. Cadê o pessoal lá de Altos? O pessoal de Altos aí tá animado. Que bênção. Glória a Deus. Queria aproveitar e agradecer a presença de cada um de vocês, das nossas demais igrejas Verbo da Vida. Você que está vindo aqui hoje participar dessa festa. Essa festa é sua também, amém? Você faz parte dessa festa. E que bênção ter você aqui conosco essa noite. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 2 diz assim: o rei Davi falando: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engastes, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Diga, tudo em abundância. E no verso 3 ele diz assim: e ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, dou para a casa de meu Deus. Aqui o rei Davi expressando o amor dele para com o Senhor. E ele diz aqui algo interessante, ele diz: olha, com todas as minhas forças eu já preparei para a casa do meu Deus. Quando ele fala com todas as minhas forças, ele está falando sobre dedicação, ele está falando sobre esforço, ele está falando sobre honra, ele está falando sobre ele ter a vida dele dedicada para com o Senhor, e isso é expresso através da oferta que ele estava preparando, dedicando para o Senhor. E lá no final do versículo 2 ele diz: tudo em abundância. E eu pergunto para você, irmãos, o quanto essa igreja tem sido importante na sua vida? O quanto essa palavra tem sido importante na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, na sua casa? O quanto você é grato a Deus por ter sido alcançado por essa visão, por essa palavra, por essa igreja? E houve uma convocação do Senhor sobre você trazer uma oferta especial. Não é uma oferta qualquer, é uma oferta especial, como o rei Davi fez, na atitude do coração. Veja, é um homem que estava na antiga aliança, ele não tinha o entendimento que nós temos, ele não tinha o Espírito Santo dentro como nós temos, mas ele tinha um coração que amava o Senhor. E que nós possamos ter essa mesma atitude que ele teve, sobre se esforçar. Ele diz: olha, com todas as minhas forças, eu preparei uma oferta para a casa do meu Deus. Então, que você possa ter esse entendimento daquilo que Deus tem feito na sua vida, e que você possa expressar a sua gratidão, o seu amor, a sua honra, com esse esforço, né? Não um esforço onde você vai se sentir pesado, mas um esforço onde você vai colocar tudo com muita abundância. A Bíblia diz que a gente não deve dar por constrangimento nem com tristeza, mas a gente deve dar com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. A Bíblia diz que nós devemos expressar esse amor através de honra. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, ofertar na casa do Senhor expressa uma atitude de honra. Então, com esse entendimento, separa aí a tua oferta, a sua oferta especial. Hoje é um aniversário, nós estamos aqui com um aniversariante, amém? Então prepara aí a sua oferta. Você pode fazer isso através de dinheiro em espécie, nós temos um envelope aí perto de você. Você pode fazer também através dos meios digitais, o nosso Pix está aqui atrás, a conta da nossa igreja, ou lá atrás nós temos as maquinetas de cartão de crédito, débito. Se você preferir também você pode fazer. Você que está em casa, você já sabe o que fazer, nós temos aí o QR Code, você provavelmente já tem no seu banco digital a conta da igreja, então não deixe de participar desse momento especial. E nós cremos mesmo numa grande colheita, uma colheita abundante. Amém, irmãos?
Você está pronto para participar? Graças a Deus. Então levanta aí bem alto o seu envelope, ou se você vai fazer através dos aparelhos eletrônicos, levante seu aparelho, suas mãos. Vamos render graças ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ofertar na tua casa. Nós fazemos isso não com tristeza, nem por constrangimento, mas fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Assim como o rei Davi teve essa disposição em te honrar, em expressar o seu amor através da sua oferta, nós também fazemos isso nessa noite, Pai, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, expressando a nossa gratidão, nosso amor por tudo que você tem feito e por tudo aquilo que você ainda fará nas nossas vidas, através dessa igreja, através dessa unção, através dessa visão que nós estamos debaixo. Te agradecemos, é um privilégio para nós, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, através das nossas ofertas e dos nossos dízimos, em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar e vem honrar ao Senhor. Amém. Irmãos, nós, nessa celebração dessa festa maravilhosa dos 20 anos da nossa história, 20 anos da nossa igreja, nós temos o privilégio de estar recebendo aqui esse casal maravilhoso, que são os nossos supervisores, os nossos pastores. Como eu me sinto pastoreado por esse casal maravilhoso, abençoado. E que privilégio nós temos de estar recebendo eles aqui. Pastor João Roberto, Janaína, por favor, fiquem de pé. Eu queria que você desse uma calorosa salva de palmas para eles. Que bênção. Graças a Deus. Irmãos, eles são uma grande bênção, uma grande referência para todos nós, uma inspiração, e que privilégio tê-los aqui numa agenda tão cheia. Eu queria mesmo agradecer a vocês, muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui conosco nesse período, nessa grande celebração. E a gente vai ter um momento de adoração agora, e logo em seguida a Janaína vai estar trazendo uma palavra para nós, amém? Eu queria que você realmente abrisse seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai trazer grandes coisas para as nossas vidas através da vida dela, amém? Então vamos ficar de pé, vamos adorar um pouco mais, e em seguida vamos receber uma palavra. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Você disse, você disse. Você disse, está feito. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Temos em ti, Deus,
Senhor. Nós amamos a Tua palavra, nós amamos a Tua presença, nós amamos o ajuntamento, amamos a unção coletiva, aquilo que Você desprende coletivamente. Por isso estamos reunidos aqui hoje à noite e estaremos este final de semana reunidos, comemorando os feitos do Senhor, agradecendo, reconhecendo que até aqui nos trouxe o Senhor. Se não for a Tua boa mão, onde estaríamos? Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de agradecer, de reconhecer, de celebrar. Nós Te agradecemos por isso. Declaramos essa noite uma noite de iluminação, de esclarecimento, a boa mão do Senhor nos tangendo, o espírito de conselho dentro de nós, jogando luz nos olhos do nosso entendimento e nos fazendo entender aquilo que já sabemos, fortalecer o que já sabemos e compreender o que ainda não percebemos. Seja assim nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja assim. Graças a Deus. Você pode sentar. Obrigado, pessoal do louvor. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Amém. Para nós é uma alegria estar aqui, né? Vocês estão comemorando, é noite de festa, é final de semana de festa, né? É aniversário. E quando a gente vai para um aniversário, vai para uma festa de aniversário, a gente se sente honrado de ter sido convidado, né? Eu estava falando sobre isso em outra igreja também, que a gente pregou em aniversário. Quando você faz uma festa, né, um aniversário, um casamento, está sendo cada vez mais delicado fazer uma lista de convidados, né? É uma saia justa, às vezes, né? Eu lembro que no ano passado, em novembro, eu fiz 50. E quando eu fui comemorar meu aniversário de 50, eu queria um apanhado das pessoas que fizeram parte da minha vida desde que eu cheguei em Campina Grande, há 30 anos. Então, desde que eu cheguei em Campina, é muita gente. Então, eu tinha que selecionar um pouco de pessoas das auxiliadoras que trabalharam comigo, e as esposas de pastores, e as amigas, e o pessoal do Projeto Deixar e Vir, e o pessoal do Ministério. Nossa, era um apanhado. E é difícil você selecionar as pessoas, mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é que as que receberam o convite se sentiram honradas, né? Na verdade, você recebeu o convite, então você deve se sentir honrado de fazer parte do aniversário de você mesmo, porque a festa é sobre você também, amém? É para ele, é por causa dele, mas é sobre você também, amém? Então está todo mundo de parabéns. Eu queria agradecer a Fábio, Sameiro, obrigada, pastor, pela confiança. Eu acredito que entregar púlpito é confiança. Não importa para quem seja, irmãos, é confiança. Amém? E hoje à noite, pensando sobre o que a gente poderia conversar, com tantas possibilidades, eu estava vendo o slogan que está na camisa de vocês, né? É esse: cumprindo a visão, inaugurando a década do tudo é possível. Me parece que essa vai ser uma tônica, né, dando o tom dessa nova década para vocês, não é isso? Talvez essa foi a palavra que foi recebida para este aniversário, dando o tom do que Deus vai fazer, né? E eu percebo que tem sido muito cantado, ou mencionado, ou falado dessa questão do impossível, do sobrenatural, daquilo que não é possível para nós, mas é possível para Ele, né? Que na nossa limitação, na nossa mente a gente não consegue, nas nossas posses a gente não pode, mas nele tudo podemos. E eu acredito que é mais ou menos por aí, então, nos desafios que vocês têm, nas coisas que estão por vir, nas coisas que vocês estão fazendo, e que não só estão fazendo agora, mas principalmente nas que Deus quer fazer ainda para frente. Eu acho que está tudo dentro dessa misturinha, né? Dessa nota que Deus está dando para a igreja. Amém? E aí, com base nisso, eu fiquei pensando que para a gente conseguir o tudo que é possível em Deus, né? Só se consegue com fé. A gente lembra que, inclusive, Jesus, quando ele foi abordado, ele disse: olha, se tu creres,
tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível ao que crê. A questão não é o que eu posso fazer, a questão é o que você pode crer. Era isso que Jesus estava dizendo. Então não é muito sobre o que Deus pode, porque Deus pode todas as coisas. A questão não é o que Deus pode, a questão é até onde eu consigo crer, né? Eu posso crer até onde? Você entende? Pronto. Então não é sobre ele, é sobre nós. E uma vez que o justo viverá pela fé, se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. E a fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir e o ouvir. É nessa linha que a gente vai falar hoje à noite. Amém? Graças a Deus, como um bom verbiano, todos nós sabemos que a fé não vem por pedir a Deus fé, por orar, por fazer uma campanha para a nossa fé aumentar, né? Por a gente fazer bastante jejum para Deus aumentar a nossa fé, aumenta a nossa fé, Senhor, eu quero crer mais. Não, a gente já saiu dessa fase e a gente entendeu que o crescimento, o aumento da fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Não vem pela oração, não vem pelo quanto eu peço, pelos jejuns que eu faço, pelas promessas, pelos votos, pelas campanhas, não. A fé, ela aumenta pelo ouvir. Ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. Amém? Ouvir, ter acesso, conhecer, ler, descobrir, ouvir e depois ouvir, meditar, pensar sobre ela, fazer ela viva dentro de você. Amém? São dois ouvir, esse e esse. Também fala de ouvir e ouvir, também fala de ouvir hoje, mas ouvir amanhã e ouvir depois, ou seja, uma continuidade de continuar ouvindo. Ouvindo o quê? Como assim? Se permitir estar sempre sendo ensinado, se permitir estar sempre sendo ministrado, se permitir estar sempre tendo acesso a essas verdades. Amém? Não importa quantas vezes, por exemplo, a gente lê o Salmo 23, ele se torna vivo para nós cada nova vez que se lê. Porque a revelação da palavra, ela é progressiva. Nunca se sabe tudo sobre um versículo. Nunca se sabe tudo sobre uma passagem. Quanto mais a gente busca, mais a gente vê ângulos diferentes que a gente não tinha visto. Entende? Você está comigo? Então, para que a fé cresça, para este ano do tudo é possível, até porque tudo só acontece pela fé, e para que a fé cresça, ela vem pelo ouvir e o ouvir, a gente precisa então estar exposto a essa palavra. E a gente vai falar sobre a importância de estar sempre aprendendo, de estar sempre sendo ensinado, de estar sempre se colocando para ser ministrado e esclarecido por essa palavra. Tudo bem? Amém. E aí a gente tem alguns versículos para a gente começar. Deixa eu aqui abrir meus caderninhos de anotação, onde ele está. Só um minuto. Eu tinha marcado e ele desapareceu. Só um minuto, viu, gente? Calma. Tá tudo bem. Tá aqui. Ok. Ok. Eu queria que a gente começasse, né, as nossas leituras aqui, por favor, por Marcos 14. Depois eu pego. Pode deixar, Samir. Obrigada. Obrigada. Ok. Marcos 14, no versículo 48. Quando Jesus foi ser preso, né, naquela noite, os homens foram prendê-lo, e ele diz assim no versículo 48. Respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como um salteador?
Todos os dias eu estava convosco ensinando do templo e não me prendestes, mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Pronto, eu só quis ler essa parte para poder endossar o que eu vou dizer. Olha só o que ele disse. Vocês vêm me prender com varapaus, com armas, como se eu fosse um grande bandido, mas todos os dias eu não estava nos templos, nas sinagogas de vocês ensinando. Quando ele afirma que todo dia ele estava ensinando, a gente tem aqui então um ponto muito importante. Pense comigo, se Jesus teve 3 anos e meio para exercer o seu ministério, porque ele começou no batismo de João e ele tinha aproximadamente 30 anos. Ele passou 3 anos e meio treinando 12 pessoas, manifestando Deus em tudo, curando, libertando, etc. Amém? Fazendo toda a obra que deveria ser feita em 3 anos e meio. E não foi pouca coisa. Você imagina que Jesus tinha que refletir o Pai em tudo, amém? Ele tinha que libertar, curar, sarar, ser exemplo para os discípulos, ensinar os discípulos como fazer na frente deles, depois mandá-los fazer e supervisionar o trabalho. Ele tinha que passar por todas as regiões que era possível, levando a verdade, levando o evangelho. Ele tinha que passar por todas as regiões possíveis, mostrando Deus exatamente como Deus é. E esses 3 anos e meio ele tinha que estabelecer essas 12 colunas sobre as quais repousaria a igreja, logo depois que ele fosse embora. Então ele tinha muita coisa para fazer em 3 anos e meio, você concorda? Só 3 anos e meio. Em 3 anos e meio Jesus salvou o mundo. Amém? Quer dizer então que se ele só tinha esse prazo, ele tinha que ser muito proativo, muito focado e não perder tempo com nada. E de todas as coisas que ele fez durante os 3 anos e meio, uma coisa ele escolheu fazer todo santo dia, que era ensinar. Quando ele disse, todos os dias eu estava convosco, e ele nem está contando aqui com os momentos que ele ensinou em deserto, em reunião pequena, em reunião maior, com multidão do lado de fora, dentro das casas, em volta de uma fogueira, na beira da praia, dentro de um barquinho, você entende? Ele está falando do templo. É interessante. Isso mostra para mim, amado, que se Jesus tinha que redimir a humanidade, fazer tudo o que ele fez em 3 anos e meio, e ele escolheu ensinar todo dia, isso diz para mim que aprender é a coisa mais importante da vida cristã. Aprender. E a Bíblia, isso também me diz que não importa quão alto a gente chegou, eu tenho que ser ensinável qualquer tempo da vida. Não importa, amado, se eu tenho 80 anos de crente, não importa se eu tenho 80 anos de ministério, as patentes que eu já cheguei, os diplomas que eu já conquistei, entendeu? Se eu me formei, meu Deus, não sei nem que escola mais citar. Eu tenho que ser ensinado todo o tempo. Você entende? Se Jesus era tão focado porque tinha um tempo justo para fazer tudo o que ele tinha para fazer, optar por ensinar todo dia foi a grande sacada do Novo Testamento. Porque quanto mais o povo aprende, mais livre é. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Entende? Então assim, as pessoas viram sinais, as pessoas viram curas, as pessoas viram maravilhas, as pessoas... Quantas pessoas naquela multidão não comeram daquele pão e daquele peixe multiplicado? Mais de uma vez. Mais de uma vez. Então assim, todo mundo viu com seus próprios olhos muita coisa. Entendeu? Muitos ali dentro de Jerusalém tiveram um parente, um amigo, um conhecido que foi alcançado por Jesus de alguma forma, se ele mesmo não tivesse sido essa pessoa. Mas ensinar, Jesus fez todo santo dia. Você entende? Porque quem não teve um sinal, um prodígio, uma maravilha pessoal da parte dele, mas foi ensinado, poderá nascer de novo e provar dessas coisas e ser um portador dessas coisas por si mesmo. Porque ser ensinado, amado, é a coisa mais importante. É porque somos ensinados que a nossa fé aumenta. E, amado, e se o justo vai viver pela fé, todo bom andamento do que eu fizer aqui embaixo depende da minha fé, então eu tenho que ir para a raiz de como a fé cresce. Ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. Não é à toa que o verbo da vida, não sei se você já parou para pensar nisso, tem uma tônica. E a tônica do verbo da vida é o ensino. Toda congregação grande aqui no planeta, ela tem uma tônica. Vamos para o Brasil, que é onde a gente está.
né? Eu sempre gosto de dizer isso. Às vezes, por exemplo, até onde eu sei, os batistas, por exemplo, eles são fortes nas áreas missionárias. Eles criaram escolas que formaram missionários, né? E mandaram muita gente para a África. Essa é a tônica deles, né? Eu acho interessante porque os presbiterianos, eles são muito teológicos, né? E a gente tem igrejas que tem uma veia social muito forte, né? Ninguém liberta como a Universal, né? A Assembleia de Deus, ela é muito forte em oração e evangelismo porta em porta, né? É interessante. Cada igreja tem uma tônica. A somatória de todo mundo junto dá o que é perfeito. Isso não quer dizer que quem é forte em oração deve desprezar outras coisas. Assim como a nossa tônica é o ensino, e isso não nos faz desprezar outras coisas, pelo contrário, mas é a nossa tônica. Isso é fato. Não é à toa que a gente tem uma escola mundial, amém, planetária, mas ainda assim, por ela ser planetária, o Brasil tem mais escolas tem mais remas do que qualquer outro rema no planeta. 100 e não sei quantas escolas só aqui. Além das vertentes do rema, que são as escolas bíblicas, que são remas do presídio, rema nas tribos indígenas. Você entende? Não sei se você sabe, mas no norte já tem rema dentro da tribo, né? Então, assim, e isso é só o começo. O Brasil, ele é usado dentro dos Estados Unidos como uma referência lá no rema em Tulsa, de um rema que funciona. Entende? Então, assim, por que Deus nos confiou essa palavra da fé que pregamos aqui dentro do Brasil? Reconhecida, queridos, entre ministros conhecidos dentro do Brasil, ministros de renome, entende? Essa é a nossa tônica. Então significa que se a nossa tônica é ensinar, a gente também deve ser ensinável, porque nem todos nós somos mestres. A Bíblia diz que Deus colocou uns é um pouco mais do que um, uns, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o crescimento do grande todo, da maioria, amém? Além do mais, não importa quão mestre a gente seja, todo mestre precisa ser ensinado. Todo mestre precisa ser ensinado. E falando sobre isso, eu estou de olho ali na hora, falando sobre isso, a gente vai discorrer alguns poucos versículos em que Jesus chama a atenção para essa questão do ensino. Eu vou começar com uma coisa clássica, que eu inclusive gosto muito, que está, por favor, lá em Lucas 10. Você ama a palavra? Pronto. Eu acho que valeria a pena, se possível, você assistir às pregações do acampamento de carnaval que tivemos lá na sede. São bem interessantes. Teve uma de Tiago Freitas, que eu acho que valeria a pena você pesquisar, no YouTube. Vale a pena. Ok, Lucas, capítulo 10, versículo 41. Onde estou? Ok, Maria e Marta, todo mundo já conhece essa história, ok? Versículo 38, diz assim, 10:38, de Lucas. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse a Jesus: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Eu acredito que você já deve ter ouvido várias ministrações sobre esse texto, né? Eu também não quero chover no molhado,
Até porque, eu vou te dizer, querido, quem prega a palavra vai sempre chover no molhado, porque é o mesmo molhado. A gente não tem como criar uma nova coisa. Esta é a coisa, a palavra. Amém? Esta é a palavra. Mas dentro da linha do que eu estou trazendo, esse é um versículo clássico para explicar o que eu estou falando. Eu quero que você fique comigo. Eu louvo a Deus pela sabedoria, né, óbvia, sabedoria divina, que mandou registrar, guiou para registrar os registros que eram importantes para nós. A Bíblia diz que a Escritura, ela foi registrada para nosso proveito. Tudo que foi registrado foi para nosso proveito, para nosso crescimento. Então isso aqui foi um episódio. Jesus entrou num lugar, Marta, Maria, que eram irmãs de Lázaro, né, eram amigos pessoais de Jesus, tu entende dessa forma. Quando entrou na cidade, porque já conhecia, Marta chegou para Jesus e disse, Senhor, vamos jantar lá em casa? E disse, vou sim, Marta. E aí ele foi, só que ele nunca anda só, ele anda no mínimo com os 12. Então eram 13 homens para jantar. Quando eles chegaram lá, eu não sei se Marta e Maria na casa tinham uma secretária, uma cozinheira, não sei. Podia ser que tivesse, mas como eram 13 homens, né, junto com Jesus, mais Marta, Maria e talvez Lázaro, era muita gente. Então talvez Marta foi para a cozinha. Ou talvez ela nem tivesse ajudante, seria as 2 irmãs para dar conta daquela comida. Entende? Então a Bíblia diz que quando eles chegaram, Maria quedou-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Maria se sentou nos pés de Jesus. Ele sentou ali na sala, os discípulos estavam ali em volta, ele não perdia uma oportunidade de ensinar, de tirar dúvidas, porque ele ensinava todo dia, porque é a coisa mais importante para o crescimento do povo. E Maria, ao invés de ajudar a irmã na cozinha, se sentou lá e ficou, entendeu? Maravilhada. Eu não sei se você lembra, mais uma vez mandaram ir prender Jesus. E disse que quando eles chegaram lá, ele estava ensinando, e eles olharam, e eles nem tinham como abordar Jesus, porque eles disseram, o povo quando ouvia eles ficava fascinado, paralisado. O povo ficava sem reação. Porque esse homem, ele não fala como qualquer pessoa, ele fala como quem tem autoridade. É interessante, queridos, o poder para ensinar, o poder para falar. Existe um poder para fazer, existe um poder para falar. Eu volto já para Maria e Marta. Amém? Houve uma vez em que deram um testemunho acerca de João Batista. João Batista veio preceder Jesus, né? João Batista foi um profeta poderosíssimo. Ora, o rei Herodes morria de medo de João Batista. Entende? Ele era maravilhoso, né? Mas aí disseram acerca dele, interessante, porque João Batista não fez nenhum sinal, mas tudo que este disse acerca daquele era verdade. Quer dizer então que o poder em que João Batista andava não era o de fazer coisas, mas de falar coisas. Você entende que há um poder para fazer e há um poder para falar, e Jesus andou nos dois? Jesus fez coisas, mas disse coisas. Se resista por esse fato que João Batista não fez nenhuma cura, nenhum milagre, nada. Mas tudo o que disse era verdade. O poder de João era para falar. Não subestime o poder para falar. Às vezes a gente está num culto e outra pessoa não foi, um amigo seu, um irmão, um marido, a esposa ficou em casa, e chega em casa e diz, e aí meu filho, como foi o culto? Menino, o culto foi poder. Culto foi poder. Quando alguém chega dizendo para nós, o culto foi poder, o que que passa na mente de quem não foi para o culto? Você pensa assim, quem caiu? Quem rolou? Quem voou? Né? Quantas palavras foram dadas? Né? Quanto choro teve? Quanta risada teve? Quantas correrias teve? Aí a pessoa diz, não, nenhuma. E não teve uma profecia? Não. Não teve um chororô? Não. Mas teve um pula-pula? Não. E teve o quê? A palavra. E interessante, né? Poder para fazer, mas poder para falar. A palavra, ela é carregada de poder em si mesma. O ensino ungido, ele é carregado de poder em si mesmo. Você entende? Paulo, ele disse assim, quando eu fui ter convosco, eu propus nada saber, exceto senão a Cristo, né? E esse ainda é crucificado. Né? Eu me propus nada saber, porque eu não queria que vocês fossem convencidos por palavras de sabedoria humana, mas pelo Espírito e poder.
Quer dizer, então, que ele foi estar com eles e a sua pregação e o seu ensino consistiu em uma manifestação do Espírito de poder. Não relata que alguém correu, que alguém voou, que alguém pulou, que alguém dançou, que alguém chorou, mas as suas palavras eram uma manifestação do Espírito e de poder. Diga palavras. Pronto, irmãos. As suas palavras, o ensinamento. Você está comigo? Que coisa. É, isso aí. Fique comigo. As palavras ungidas, elas têm poder. Eu volto já para Maria. Você lembra de Estevão? Diz que ele estava, amado, cercado de pessoas que estavam dissuadindo com ele, querendo provocá-lo e fazer ele cair em alguma besteira. E diz que eles disputavam com ele e ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele derrubava as pessoas. Com que ele ministrava cura. Com que ele fazia as pessoas levitarem. Ninguém conseguia resistir ao espírito e ao poder das palavras com que ele falava. Estevão, inclusive, ele entrou num nível tão intenso durante a sua ministração que o rosto dele brilhava como de um anjo. E diz que as pessoas viram isso. Não eram os crentes que estavam tendo uma interpretação, uma visão sobrenatural, não. As pessoas naturalmente, a olho natural, olhavam e diziam, vixe, o rosto desse rapaz está brilhando. Nossa, ele parece um anjo. Mas não disse que ele estava curando ninguém ali, disse que ele estava falando. Ensinando. Você entende? Diz que ninguém podia resistir ao espírito com que ele falava. Resistir, e é porque tinha homens inteligentes. O ensinamento, ele é poderoso. E eu tenho que me submeter ao ensinamento continuamente se eu quiser crescer. Agora, se eu quiser estacionar, amado, eu encosto a Bíblia, encosto a palavra de Deus e sigo a minha vida. Capengando, me arrastando, me atrasando. Isso é bem sério. E era isso que Jesus estava querendo dizer nesse episódio específico. Porque enquanto ele estava ali ministrando, conversando, tirando dúvidas, a Bíblia não diz o que ele falava naquele momento, mas a Bíblia diz que ela estava quedada a seus pés a ouvir-lhes os ensinamentos. Então Jesus estava ensinando. Amém? Você concorda? E diz que Marta estava na cozinha, chateada, estressada, batendo as panelas, fazendo menção de que Maria se ligasse, se tocasse, né? Eu imagino que ela passava na porta da sala, para ver se Maria se ligava. Era como se ela dissesse, minha filha, nós temos 13 homens para alimentar, inclusive Jesus, a grande personalidade de Jesus está na nossa casa. A gente precisa fazer comida para eles. Depois você senta e ouve os ensinamentos, mas agora a gente precisa cozinhar. Eu vou te dizer, queridas, eu nem apedrejo Marta. Entende? Porque eu acho assim, cara, eu chamei Jesus para comer. Então, se eu chamei Jesus para jantar, eu preciso dar conta daquele jantar. Entende? Depois ele me ensina o que ele quiser. Eu, Janaína, provavelmente nessa situação, eu iria ser rápida em ser Marta. Mas aquela mulher nem perdeu tempo em pensar em ser Marta. Tudo que ela queria naquele momento era comer ao invés de fazer a comida. Porque ela sentou para comer o que ele dizia. E Marta que estava correndo para fazer a comida para alimentar. Você entende? E aí Jesus aproveitou esse momento. É claro que Jesus sabia que Marta estava estressada. Em nenhum momento Jesus chegou para Maria e disse, Maria, deixa eu te dizer uma coisa, minha filha. Sua irmã está estressada, cansada, está fazendo a janta sozinha. Vamos fazer o seguinte, vai lá dentro, ajuda ela. Quando você terminar, a gente senta aqui e conversa. Aí eu ensino, explico tudo que você quiser. Ele poderia ter feito isso, irmãos, mas ele não fez. Ele continuou ensinando normalmente e vendo a cena se montando. Até que Marta chegou num ponto em que, e isso acontece quando eu e você estamos estressados, na carne, e aqui é válido para todo tipo de coisa, mulher estressada, marido cansado, mães e pais que passam do limite,
Porque está cansado demais, estressado demais e cheio demais com muita coisa. Quando a gente está assim, a gente vai falar coisas que não deveríamos falar e fazer coisas que não deveríamos fazer. A tal ponto que ela chegou para dar um toco em Jesus. Eu não sei se aqui fala-se assim. Ela foi repreender Jesus, entendeu? Ela chegou para ele e disse: Jesus, tu não se toca não. Olha só. Quando ela diz: Jesus, tu não se dá que minha irmã não venha servir comigo. Ela está dizendo: Jesus, tu não se toca não. Você não está vendo isso não? Você não está vendo que eu estou ali na cozinha estressada, correndo, e essa mulher está sentada aqui. Diga a ela que vem me ajudar. Ó, querido, uma pessoa cansada, estressada e na carne, ela dá toca até em Deus. Ela vê erro, ela quer ver erro em Deus. Entende? É interessante isso. Jesus, ao invés de machucá-la e revidar o toco, revidar a repreensão, ele decidiu dar uma outra face. E ele disse: Marta, Marta, você está correndo cansada e estressada com muita coisa. Na verdade, uma só é necessária. Diga necessário. Ele não disse que não era importante, ele não disse que não tinha o seu lugar, ele disse: é necessário. Tem uma coisa, Marta, que é necessário. Tua irmã escolheu, estou parafraseando, essa coisa mais necessária, essa coisa mais importante. E quando uma pessoa opta por essa coisa mais importante, isso nunca vai ser tirado dela. Qual foi a coisa que Maria escolheu? A Bíblia diz: sentada ouvia-lhes os ensinamentos. Pronto. Ele está dizendo: qualquer filho meu que escolher sentar e me ouvir, isso nunca vai ser tirado dele. Eu não posso, Maria, tirar de uma pessoa a fome e a sede dela de ouvir minha voz. Maria, eu tenho juízo, minha filha. Marta, eu tenho juízo, minha filha. Está vendo que eu não vou impedir um filho meu que quer sentar e me ouvir? Pelo contrário, a gente está procurando quem queira nos ouvir, eu e o Pai. Eu, o Pai e o Espírito, nós estamos procurando um ouvido atento, um coração desejoso que quer dar-se aos nossos pés para nos ouvir. Logo, Marta, quando eu vejo uma atitude dessa, eu não vou repreender, pelo contrário, eu vou encorajar e vou aplaudir. Não somente isso, mas vou compartilhar com ela segredos e particularidades, porque ela quer ouvir e eu quero falar. Você compreende isso, queridos? Jesus estava falando naquele momento, naquele episódio ali dentro daquela casa, muito mais do que o que simplesmente pareceu. Parece que ali foi uma demanda entre eles, e não, aquilo foi registrado para nosso ensinamento. Quando nós nascemos de novo, que o Espírito seria dado a cada um de nós, o Espírito, ele dilataria o entendimento sobre aquele episódio, bem como sobre qualquer outro episódio que Jesus tenha vivido e esteja registrado na Bíblia. O Espírito Santo dentro de nós dilata o entendimento sobre uma única frase, sobre uma única palavra dentro da Bíblia. Você vê um leque de coisas de uma única palavra. Você entende? E isso é conhecimento. É Deus dividindo conosco o seu conhecimento. Mas como o conhecimento chega se eu não me exponho a ele? Como eu vou amadurecer se eu não ouço a palavra, se eu não leio a palavra, se eu não conheço o que Jesus passou? Você concorda? Você nunca se perguntou por que há 4 evangelhos na Bíblia contando a mesma história? Nada na Bíblia foi registrado 4 vezes. Bastava só Mateus. Tudo bem, não quer Mateus? Então vamos fazer assim, vamos pegar Lucas, que é bem detalhista. Mas não, irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João dizendo a mesma coisa. Cada um, óbvio, tinha óticas diferentes, e isso estava no script, pegar pessoas diferentes, com óticas diferentes para contar uma mesma história. Entende? Alguns inquiriram algumas coisas que o outro não sabe. Por exemplo, só João fala de detalhes da ceia, como ela realmente aconteceu, nenhum outro fala daquele jeito. Sobre o lava-pés, sobre ele dizer: eu vou, mas eu não vou deixar vocês só, é preciso que eu vá, senão ele não vem. Quando ele vier, ele vai lembrar vocês de tudo, ele vai dizer o que está por vir. Esses detalhes, João fala isso. Mas
Quando a Bíblia tem 4 vezes o relato de uma mesma história por 4 versões, isso está me dizendo, isso diz para mim que Deus está querendo me dizer: se você não conhece nada da Bíblia, conheça pelo menos a história do seu Salvador. Se familiarize pelo menos com a história daquele que veio morrer no seu lugar, que viveu tudo que viveu, pagou o preço, substituiu você e foi embora para deixar você dando continuidade. No mínimo isso. Você entende, queridos? Amém. Ser ensinado demonstra humildade. Sentar e aprender. Quantas histórias a gente tem em todos os remas, não só no Brasil, claro, de líderes que fizeram teologia, que ensinavam teologia nas universidades, que já tinham uma estrada longa, né, dentro do ensino bíblico cristão, e se sentiram humilhados de ter que sentar mais 2 anos dentro de uma escola chamada Rema. Mas fez por direção, por curiosidade, por algum motivo, e quando começou, no final do primeiro ano, ele disse: eu pensei que eu sabia alguma coisa. É muito comum a gente ter esse tipo de relato, né? De pessoas que disseram: nossa, eu nunca tinha visto isso ou aquilo, e é porque eu sou catedrático na palavra e não consegui notar isso, aquilo, aquilo outro, só dentro do primeiro ano. E eu não estou aqui querendo, de jeito nenhum, colocar um confete sobre... Eu quero te dizer, querido, que onde a palavra de Deus ela foi ensinada como ela é, esse lugar vai encher. Não importa onde seja. Não importa onde seja. Você entende? A palavra de Deus não é monopólio do verbo da vida. A palavra de Deus, amado, foi dado para a humanidade. Para a humanidade. Amém? Tudo bem? Ok. Tem outros versículos que eu quero ver com você. Eu queria, por favor, que você abrisse lá em Daniel. Vamos voltar lá para o Velho Testamento. Daniel fica perto de onde? Daniel, já achei. Ezequiel, Daniel. Capítulo 10. (41). Não pode ser 41, lógico. É 12. Ok. Eu queria que a gente lesse um pouquinho mais acima, só para a gente saber o contexto. Vamos ler capítulo 10, versículo 10. Diz assim: eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti eu sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Vamos parar aqui, pronto. Eu quero que a gente veja o seguinte. Daniel, a gente conhece a história. Daniel estava no cativeiro. Esse rapaz foi levado, queridos, adolescente, para dentro da Babilônia. Ele serviu por anos. 4 reis passaram por Daniel. E Daniel continuou em primazia dentro daqueles lugares. Amém? Os reis passavam, mas Daniel permanecia. E aquele rapaz, além de tudo, ele era profeta, né? Daniel era profeta. E ele começou a querer inquirir no seu coração por que Israel estava passando aquela aflição, né? Dentro daquela situação, levado cativo, né? Os que não vieram como prisioneiros, os babilônicos invadiram a cidade e era um caos. E ele começou a estudar e descobriu pelas profecias de que isso estava previsto e de que havia um prazo determinado para esse cativeiro de Israel. E ele começou a orar e se arrepender diante de Deus pelo pecado que Israel vinha cometendo, né?
pelos pecados do povo e dos dele mesmo. Ele começou a interceder por Israel para que aquele cativeiro encerrasse o mais breve possível. Ele entendeu aquele momento. Eu achei isso muito interessante. E aí, então, enquanto ele estava ali pedindo e conversando e orando ao Senhor e pedindo perdão por Israel, não é a primeira vez que Deus envia um anjo até ele e faz ele entender algumas coisas. Mas aqui, o que eu quero chamar a atenção é que o anjo disse para ele, antes mesmo, ou seja, enquanto ainda estava falando, já saiu o decreto te favorecendo. E ele diz assim, porque aplicaste o teu coração a compreender e te humilhaste diante do teu Deus, é por isso que eu vim. Isso é bem interessante. A gente está falando de um homem morto espiritualmente, numa aliança muito inferior à nossa. Esse homem não tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Você sabe que na velha aliança ninguém tinha o Espírito Santo morando dentro. Isso é coisa da igreja, da era da igreja. Só 3 classes de pessoas tinham o Espírito Santo sobre eles. Reis, sacerdotes e profetas. Por causa disso, Daniel tinha o Espírito sobre de vez em quando. Amém? Mas esse homem tinha uma lealdade a Deus. E um compromisso com Deus de tal forma que Deus desprendia né, revelações, entendimentos. Olha, você vê que o rei ele teve um sonho e nenhum dos seus magos conseguia discernir o sonho. E o rei estava chateado, bravo. E ele ia mandar matar todos os sábios, até que Daniel ousadamente se levantou e disse, não faça isso não, vamos fazer o seguinte, me dê um prazo que eu vou orar, e eu vou resolver o seu sonho, eu vou trazer a revelação do enigma. E o rei disse, olha, mas eu não vou lhe contar o sonho não, eu quero que a pessoa que for responder aqui o enigma, ele descubra qual foi o sonho, e depois de descobrir qual foi o sonho que eu sonhei, ele me traga a resposta do enigma do sonho. Gente, não é brincadeira. Porque se uma pessoa chega para você contando um sonho, você já tem que depender de Deus, que era o caso de José. José do Egito. Era outra pessoa que também Deus usava muito nessa questão de sonho. Porque José não só sonhava e tinha interpretação dos seus próprios, mas ele tinha interpretação do sonho dos outros. Mas o povo tinha que contar. Vá, me conte seu sonho. Não vem do Senhor as interpretações. Vá, me conte seu sonho. Aí o povo contava o sonho. Mas José não. Daniel não, coitado. Nem o sonho ele soube. Ele tinha que descobrir da parte de Deus qual foi o sonho que o rei teve e depois a interpretação. Ou seja, o mais alto nível. E aí está falando de uma pessoa morta espiritualmente. Eu fico pensando o que é que Deus tem para nós na nova aliança. Que nível de interpretação, de iluminação, um crente pode ter dentro do Novo Testamento, dentro da nova aliança. Você entende, queridos? Pronto. Mas aqui, ele diz, ele diz aqui, eu acho que isso aqui é o segredo do sucesso de Daniel. Ele diz, porque você aplicou o teu coração para compreender, Daniel. E também porque tu te humilhaste diante do teu Deus. É por causa disso, Daniel, que tu está tendo essa experiência comigo aqui. Eu desci para te explicar as coisas. Irmão, algum anjo já desceu para lhe explicar alguma coisa? Não me diga, porque eu quero ouvir seu testemunho. Irmãos, nenhum anjo desceu para me explicar nada ainda. E está tudo bem, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, assim como você tem a unção do Santo, nos ensina todas as coisas. Mas eu vou te dizer, uma manifestação sobrenatural dessa, eu bem quisera. Entende? E o segredo dele era, porque você aplica teu coração a compreender. Diga, aplicar o coração a compreender. Gente, a gente está numa era em que ninguém quer aplicar tempo para quase nada. As pessoas querem aplicar tempo naquilo que elas acham que é importante para elas. Só que, o que nós temos achado que é realmente importante para nós? Fazendo um paralelo com o que eu acabei de falar sobre Marta e Maria, Marta não é a vilã da história. Marta ali não é uma vilã. Entendeu? Porque eu garanto que quando Jesus terminou de falar os ensinamentos e conversar tudo que ele quis conversar, ele queria comer. E ele e os meninos. Então quem é que tinha que preparar aquela comida? Alguém tinha que preparar. Você entende? Marta não é a vilã. E não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava aproveitando aquela situação para ensinar não só para os 12 que estavam ali presentes, mas para aquela família ali, Marta, Maria, Lázaro, se ele estivesse ali, mas porque também, querido, ele sabia que aquilo ia ser registrado e ia servir de ensinamento para milhares depois. Ele estava querendo dizer o seguinte,
Muita coisa ele estava querendo dizer ali, né? Mas assim, deixa eu puxar só a sardinha para o que eu estou querendo falar. Ele estava querendo dizer, existe uma prioridade. E observe que Marta não estava, amado, tentando mexer no Instagram, ela não estava ali maratonando a série preferida dela, ela só estava tentando fazer comida para eles. Altamente lícito, altamente correto. Inclusive era o que Jesus esperava logo após a pré-eleição dele, ele queria comer. Entende? Ela não estava fazendo algo errado, não era um pecado, não era uma coisa ilícita, ela estava fazendo uma coisa certa. Mas ele estava dizendo, você está cansada e estressada. Diga, cansado e estressado. Você está ocupada, correndo demais, com muitas coisas. Na verdade, Marta, pouco é necessário. Diga pouco. Pronto. Necessário. Necessário. As outras coisas dá para passar sem, mas isso aqui, Marta, é necessário. Eu quero te mostrar, Marta, uma coisa necessária. O que é necessário? Isso aqui que tua irmã está escolhendo. Ou seja, a melhor parte. Então ele está querendo dizer o seguinte, Marta, não tem problema resolver as coisas, não tem problema trabalhar, não tem problema estudar, não tem problema correr para lá e para cá. Você tem que ter 2 cuidados. Primeiro, cuide de sua saúde física e emocional para tu não ficar cansada nem estressada. Porque eu não estou nisso. Isso aqui não tem parte comigo. E segundo, certifique-se que no meio da tua vida de correria, você tira tempo para ser Maria. Pronto. Eu preciso que você cuide dessas 2 coisas. Em suma, era isso que Jesus estava dizendo para Marta. Porque se fosse só escolher a melhor parte, ele não tinha dito que você está cansada e estressada com muita coisa. Entende? Ele também está chamando a atenção para isso. Cuidado com o presente século. O presente século suga nossas forças. A gente não percebe quanto tempo a gente está dando para este presente século. O quanto a gente é roubado com as coisas deste tempo, desta era. Que talvez, amado, nossos pais não viviam isso. Você entende? O advento da internet, o celular, sei lá, as coisas lícitas. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas dentro do lícito ainda não é tudo que me convém. Eu fico pensando como os discípulos otimizavam o tempo deles para serem tão efetivos no que eles foram, da forma como eles foram. De modo que a igreja primitiva tinha aquele impacto. Diz que eles reviraram o mundo de cabeça para baixo. Entende? Com certeza, eles otimizavam o tempo, remindo o tempo porque os dias são maus. Você concorda? E era isso que Jesus estava dizendo. Eu não tenho problema, queridos, com você trabalhar. Marta, eu não tenho problema com você resolver as coisas. Não, está tudo bem, o trabalho para tudo é proveitoso. Ficar só em palavras é que traz pobreza. A questão é, Marta, cuidado com o estresse. Cuidado com o exagero, cuidado com o passar da medida. Cuidado com você ficar tão chateado porque trabalha tanto que quem não faz nada, você acha uma coisa horrorosa. Mas às vezes a pessoa está escolhendo a melhor parte. E outra coisa, certifique-se de que dentro da sua vida de correria, você consegue tirar tempo para ser Maria. Porque toda vez que você escolher ser Maria, essa vai ser a melhor escolha. Escolher ser Maria sempre vai ser a melhor escolha. Na verdade, é o nosso tempo de qualidade, sendo Maria, que nos garante ser uma boa Marta. E aqui eu estou falando para homem e para mulher. É a qualidade do tempo de Maria que nos dá efetividade para ser uma boa Marta. Para resolver, para trabalhar, para ter boas ideias, para ganhar dinheiro, entendeu? Para dar conta da vida, naturalmente falando. Eu sou boa nisso aqui, porque eu sou boa nisso aqui. É o meu tempo nisso aqui que me faz boa nisso aqui. Você entende? E nunca o contrário. O que acontece é que a gente só faz isso aqui. Na hora de fazer isso aqui, ninguém aguenta mais, a gente já está cansada, a gente deixa para amanhã, amanhã eu começo, e a gente nunca faz. Você compreende? Isso é bem sério. E aqui em Daniel, Deus estava dizendo, Daniel, porque você aplica o coração para entender. Você não é um nécio, você não trata as coisas de qualquer jeito, você quer compreender. Você busca, você lê. Ora, amados, ele não amava a própria vida. Foi dado um decreto que quem orasse a outro Deus e se prostrasse a qualquer outro Deus que não fosse a estátua, quando tocasse a trombeta, ia ter um problema. Ele, pelo contrário, ele orava num lugar alto, provavelmente dava para a cidade 3 vezes no dia. E todo mundo via que Daniel estava orando.
Aí é claro que alguém foi dizer, olha, rei, está descumprindo o teu decreto. O cara está orando ali ao Deus dele 3 vezes no dia. E outra coisa, quando toca a trombeta, ele nem se importa. Não foi por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego também foram para a fornalha? E não foi por causa dessas coisas que ele também foi para a cova dos leões? Você entende? Escolhas. Fazer a escolha certa. Fechar com Deus e não abrir de jeito nenhum. Amém? Desejar o ensinamento, desejar a palavra, desejar ser cheio dessas verdades, se expor a elas. Não correr delas, mas se expor para elas. Eu estou terminando agora. Tem um versículo que diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A gente usa muito ele em autoridade do crente. E nós gostamos muito de autoridade. A gente gosta de impor limites a Satanás. A gente gosta de usar autoridade contra o diabo. A gente gosta de mostrar quem é que manda. Isso é ótimo. Mas o versículo, ele está atrelado a uma parte anterior. E a parte anterior diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, a minha resistência, a eficácia da minha resistência a Satanás está na minha sujeição a Deus. Porque eu me submeto a Deus, eu consigo ter moral com Satanás. O que acontece é que a gente quer enfrentar Satanás de cara limpa, sem ter feito a nossa submissão a Deus. Entende? É porque eu sou boa nisso aqui, que isso aqui vai funcionar. Entende, queridos? Não, mas não tem como eu lidar com Satanás, mandando ele tirar a mão das minhas finanças, mandando ele levar a enfermidade dele embora, sabe? Mandando ele levar a oposição dele embora, se eu não tenho força na raiz do problema. Entende? Eu tenho que conseguir ganhar força nesse lugar aqui. Esse lugar aqui de comunhão, de ser ensinado, de ouvir. Porque ser ensinado vai além, sim, é o principal, mas vai além do que a gente está fazendo hoje à noite. E do que a gente faz todos os cultos. A gente não vem para cá, nossa liturgia não é assim, né? Começa com a música, aí depois tem os avisos, enfim, tem a oferta, aí depois a gente tem o quê? 50 minutos de pregação, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do culto. Se for culto de oração, a gente passa a maior parte do tempo orando, enfim. Mas todo culto da gente, a gente tem aí 30 minutos no mínimo de ministração. Ou seja, a gente é ensinado em todo culto. Você concorda? Pronto. Isso aí é ser ensinado. Mas quando ele diz, falando de Maria, né? Ela quedava-se a ouvir os ensinamentos. Ensinamento também é aquela direção pessoal que Deus te dá. Sabe? Aquela nota pessoal que Ele te dá. Isso Ele também está te dizendo o que fazer. E não obedecer a isso é não obedecer um ensinamento. É não obedecer uma direção. É não obedecer a sua palavra. Porque a sua palavra também é a direção pessoal que Ele nos dá por dentro. A correção que Ele nos dá por dentro, a exortação que Ele nos dá por dentro, aquela nota que diz, você precisa parar com isso, isso aqui tu precisa substituir, você precisa atentar mais para esse negócio aqui, pronto, isso aí é um ensinamento, e não obedecer a esse ensinamento é desprezar o ensino. Você entende? Amém. É porque eu me submeto a Deus que eu tenho força para enfrentar Satanás. Não vai dar certo se eu inverter as coisas. Tem gente que está se submetendo a Satanás e resistindo a Deus. Não. Eu me submeto a Deus, então tenho força para resistir a Satanás. Vamos ficar de pé? Tem uma passagem que Jesus disse assim: vinde até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí você vai achar descanso para a sua alma. Tomar sobre vós o meu jugo. Jugo é uma peça de madeira que era colocada sobre 2 bois quando eles estavam arando a terra. Essa peça alinhava os bois na caminhada, para que os bois não se dispersassem, não parassem no meio do caminho, não. Para botar os bois na mesma pegada. Entende? Ele disse, ponha sobre você o meu jugo. É você que põe o jugo. Isso aqui não é julgo com ele, é jugo, ou seja, alinhador de caminho, alinhador de estrada. Entende?
ponha sobre você o meu jugo. E no mais ele diz, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprenda. É interessante porque essa é a receita que ele dá para quem está cansado e sobrecarregado. Isso me lembra de Marta. Ele diz, venha para mim, você que está cansado e sobrecarregado. Quem vai te aliviar sou eu. Aí ele diz, coloque sobre você o meu jugo. E outra coisa, senta e aprende. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí você vai achar descanso para a sua alma. Porque o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Ele dá uma receita de como ser livre. De como pegar as coisas com mais leveza na vida. De como não ser maltratado por Satanás. E isso alinha o caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Isso alinha o caminho. A gente está numa era, querido, que as pessoas querem reescrever a Bíblia. Elas querem atualizar os termos. Elas querem colocar a palavra adaptada às suas verdades e às suas realidades. Quando Deus não quer isso. Ela é suficiente e ela se basta. Ela não precisa de um reset, ela não precisa de uma atualização. Ela é perfeita. Amém? Ela é perfeita. A gente tem que voltar a ler a nossa Bíblia. A gente tem que voltar a amar a palavra. Ame a palavra. Não sei no departamento infantil daqui, mas na época que os meninos eram da salinha, meus filhos, eu lembro que no berçário, a tia pegava uma bíbliazinha, aquela Bíblia do Gideão, pequenininha, e dava para cada uma das criancinhas, e tinha uma musiquinha que dizia, essa é a Bíblia, a palavra de Deus, diz como Deus nos ama, diz como Deus me vê. Essa é a Bíblia, a palavra de Deus. Aí terminava dizendo, eu amo a minha Bíblia. E todas as crianças davam beijo na Bíblia. Fazia a criança amar o livro, entendeu? Amar o livro, o que está escrito no livro e a vida que o livro pode trazer. E eu não estou falando de a gente não ter a Bíblia em celular, nem em tablet, nada disso. Imagina, é a Bíblia. O que eu quero é que a gente entenda que a coisa mais importante é ser ensinado. Quando eu sou ensinada, amada, eu sei o que fazer. Eu trago menos problema para os pastores. Eu sei lidar com Satanás, eu sei lidar com enfermidade, eu sei lidar com doença, eu sei lidar com contento dentro de casa, eu sei lidar com um parente ímpio que maltrata a sua fé, eu sei lidar com bullying dentro da escola, sei lidar com filho desviado. Quando eu tenho o ensinamento e a palavra de Deus, eu vou saber lidar com qualquer oposição de Satanás. Quando eu não estou sabendo lidar, é provável que eu não estou me alimentando da coisa certa. Você entende? Graças a Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos te agradecer por essa verdade. Queremos te agradecer, Senhor, porque você liberou a sua palavra e nos sarou. Queremos te agradecer porque os nossos olhos, eles foram abertos para compreender essas verdades. Além do mais, temos o Espírito que joga luz sobre essas verdades. Ele foi o inspirador de cada um daqueles autores. Então, tudo o que nós precisamos, todas as respostas estão exatamente dentro de nós. Senhor, nos ensina que ser ensinado é a coisa mais importante. Nos ensina a escolher a melhor parte. Sempre será uma escolha. Não vai ser uma forçação de barra. Você não vai puxar ninguém pelo gogó, não. É uma escolha. Nos ensina e nos perdoa do pouco que escolhemos a melhor parte. De quão pouco escolhemos a melhor parte no nosso dia a dia. Nos perdoa, Senhor. Queremos ser melhores para você. Queremos ser melhores por causa de você. Por causa da sua obra aqui embaixo. Nós te pedimos perdão. E te dizemos, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Para que alcancemos um coração sábio. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Porventura existe alguém em nosso meio que nunca entregou sua vida ao Senhor e quer fazer isso hoje à noite?
Eu acho que essa noite de aniversário é uma boa noite para fazer isso. Entregar a vida a Jesus significa reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Reconhecer que era o Filho de Deus, que morreu no seu lugar, que Deus o ressuscitou e agora Ele merece o seu coração. Ele merece o seu coração. Tem alguém? Levante sua mão, eu quero orar com você. Ninguém? Supondo que todos nós aqui já fizemos essa decisão, supondo, tem alguém que quer ser batizado no Espírito Santo, falar em outras línguas, ser cheio, como aconteceu no dia de Pentecostes lá em Atos? Tem alguém? Supondo que todos nós já somos cheios, tem alguém enfermo e quer oração para cura hoje à noite? Supondo que todos nós estamos curados, somos salvos, batizados no Espírito Santo e estamos andando em saúde, a minha oração sobre você é que a boa mão do Senhor te guie hoje, amanhã e depois. Amém? Que a graça te seja companheira e que a sua sabedoria te seja como um colar. Amém? Que você opte pela sabedoria de Deus impressa dentro da palavra, guardada dentro da palavra. Amém? Que esses tesouros divinos sejam aprazíveis a você e que você os deseje para que você vá bem, não só a você mesmo, mas aos seus descendentes depois de você. Amém? Deus te abençoe. Amém? Aleluia, que bênção. Meu Deus do céu, não vou perguntar se você foi abençoado, porque eu tenho certeza que você foi. Que palavra poderosa, graças a Deus. E é só o primeiro dia, amanhã tem mais, amém? Então, que bênção que você está aqui. Hoje fomos grandemente abençoados. E amanhã tem muito mais, amém? Me informaram aqui no ponto, a produção, que por causa do aniversário da nossa igreja, o nosso Verbo Shop está com 20% off hoje, tá? Amanhã não se sabe se o gerente vai estar nessa mesma benevolência. 20% off, aproveita lá, passa no nosso Verbo Shop e adquire algum livro que certamente vai abençoar você. Você que ainda não fez a matrícula do Rema, passa lá atrás no nosso balcão de informações e saia daqui matriculado no Rema. As aulas já começam na semana que vem, você não pode perder essa grande oportunidade que Deus abriu para a sua vida. Amém? Então, estamos encerrando hoje. Queria agradecer a sua presença, você que veio de alguma das nossas igrejas, muito obrigado. Obrigado aos pastores que estão aqui conosco. E amanhã tem mais. Amém? Vai em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Deixa seu telefone ligado, porque boas notícias estão chegando e ele vai tocar. Vai em paz. Amanhã traga algum convidado com você e certamente seremos grandemente abençoados.